Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast. Você já imaginou Deus te levar aos leitos de um hospital para pregar o amor de Jesus? Já imaginou? Vem com a gente nessa, bora! É isso aí, meu povo, começamos Incendiados Podcast. Hoje eu tô aqui com a nossa irmã Jaqueline Rodrigues. Você tá bem, irmã? Tô bem, graças a Deus. Como é que foi o dia? O dia começou tranquilo, mas aí quando tava terminando o expediente, começou uma agitação. Eu falei, Senhor, eu tenho horário pra sair daqui, mas deu tudo certo. É normal. É. Até hoje eu cheguei aqui correndo também, agora que eu moro aqui. E aí eu mandei mensagem pra ela e falei, calma aí, que eu vou chegar. E tô um pouco atrasado, mas vou chegar, mas deu tudo certo. Não, tudo certo, graças a Deus. Deixa eu te falar um negócio, você chegou até aqui, já curte esse vídeo e faça isso agora, porque você ajuda muito. Uma simples atitude faz com que esse canal vá pra frente, seja recomendado pelo YouTube. Ajuda aí que tá difícil. Aperta aí no joinha, é só você olhar aí embaixo, tem um dedinho assim, você clica em cima e você tá curtindo esse vídeo ajudando o canal. Faça mais, comente, deixa a sua opinião se você gostou, se você não gostou e compartilhe. Compartilhe com a família, com os amigos, com os colegas, com os inimigos, entendeu? Compartilhe com todo mundo, com todas as pessoas e é isso aí. Hoje nós vamos conhecer a Jaqueline e vamos começar pelo começo. Quem é você, Jaqueline? Bom, eu sou a Jaque Rodrigues, tenho 30 anos, congrego hoje na Igreja Universal dos Filhos de Deus. Nasci em um lar cristão, graças a Deus, desde pequenininha ali na igreja. Eu tenho meu pai e minha mãe, que são as minhas referências, Jonas de Castro e Perpétua. Eu sou a terceira filha de 6 irmãos, contando comigo. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos, que eles já são casados, e tenho 3 irmãs mais novas. Diz a lenda que eu sou a preferida dos meus pais. Brincadeira, isso mesmo porque eu sei que eles vão assistir. Então eles vão confirmar ou não, né? Vai deixar lá o comentário, né? O problema é seus irmãos assistir, né? Elas vão casar. Mas eu sou uma pessoa alegre, gosto de fazer amizades e sou muito dependente de Deus. Se a presença de Jesus não for comigo, não ser comigo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. É uma presença de Jesus. Glória a Deus. E como que começou a sua história com Jesus? Bom, como eu comentei, eu nasci em um lar cristão, então os meus pais se conheceram na juventude. Meu pai congregava na Assembleia de Deus do Ministério Jardim Planalto, uma igreja que fica na Faquinha, não sei se você conhece para aqueles lados. Conheço a Faquinha, a igreja acho que não. Minha igreja, tem muitos anos essa igreja lá, é conhecida como Matinha. Aí meu pai congregava lá, minha mãe congregava na Universal dos Filhos de Deus, que é a igreja que eu congrego hoje. E aí eles se conheceram, casaram, minha mãe passou a congregar com o meu pai. E aí nasci na Assembleia de Deus. Cresci, tenho muitas lembranças assim, da minha infância, das surras que eu levava no banheiro. Meu pai vai assistir esse vídeo, mas é muito engraçado que eu venho de uma criação assim bem rígida. É a raiz mesmo. Isso, é aquela que o pai tá lá no púlpito, se eu estivesse bagunçando, ele olhava, eu já entendi o recado. Aí quando eu não entendi, ele descia do púlpito com a classe, assim, pegava na mãozinha. Abotoava o botão. Isso, aí o pai, Senhor, irmão, descia, dava uma sentada. Então eu venho dessa criação bem rígida, assim, e eu louvo a Deus por isso. E aí, quando eu tinha 5 anos de idade, o Senhor deu uma direção para o meu pai e para minha mãe, e eles passaram a congregar na Universal dos Filhos de Deus. Minha mãe retornou. Então, ali que começou a minha história. Tenho muitas lembranças de quando eu participava da escola bíblica dominical, do culto de crianças, que até hoje tem, que é a equipe Cordeirinhos de Jesus. Fui crescendo ali no ritmo Glória a Deus e Aleluia, e aprendendo também. Eu até costumo dizer que eu me sinto muito honrada, eu me sinto muito privilegiada de ter nascido num lar cristão, porque eu tenho amigos que não teve esse privilégio, então acaba sendo um pouco mais difícil, né? Sim. E aí os meus pais ali me ensinando, mantendo aquela constância, e aí fui crescendo. Com 15 anos eu tomei a decisão de me batizar nas águas. Eu falo que foi a melhor escolha da minha vida. É bom batizar, né? É muito bom. Eu lembro até hoje que quando eu tive a saudação, eu até falei bem assim, a gente entra de uma forma e sai totalmente diferente, e é muito isso mesmo, né? Parece que você
renasce. Você sai com uma leveza. E realmente assim, aconteceu, né? E é realmente o que aconteceu. Então, eu decidi me batizar e eu acho que a partir dali que eu comecei a conhecer mais sobre Jesus. Porque aí eu fui me aprofundando mais em ler, em conhecer. E o meu pai, ele é uma pessoa que ele tem muitas experiências assim com Deus. E ele sempre compartilhava com a gente, né? Contava as histórias que ele teve no tempo de mocidade. E aquilo despertava em mim um desejo de conhecer mesmo. Tipo, nossa, eu ouço tanto meu pai falar, mas eu quero ter as minhas experiências, né? Porque é muito bom quando você conta as suas experiências. Eu acho que é muito isso. Tem mais peso, tem mais força, né? Isso, exatamente. É muito aquilo. Tem aquela palavra que fala que antes eu conhecia Jesus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu guardava muito isso em mim. Eu falava, ai Deus, eu quero te conhecer mais. Só que quando a gente pede experiências para o Senhor, nem sempre vem aquilo que você não, eu quero experiência. Na verdade, quase sempre não vem, né? E quase sempre não vem, exatamente. Quase sempre é uma experiência completamente diferente que a gente pediu. Exato. E aí eu fui orando ao Senhor, querendo ter as minhas próprias experiências com Deus. E quando eu estava com 19 para 20 anos, eu recebi uma missão lá na igreja. O meu pastor na época era o pastor Alex. E ele me chamou perguntando se eu aceitava ser regente dos adolescentes. Eu com 19 anos, aí eu fiquei com um pouco de medo. No começo eu falei, ai pastor, mas eu sou muito nova, porque quando você recebe algo, você sempre quer arranjar uma desculpa. Velho. Eu tô nova demais, tô velha demais. E aí eu falei, eu sou muito nova, e eu ficava pensando, como que eles vão me obedecer? Tipo, vai olhar pra mim e vai falar, que essa menina não tem nem moral, não tem nem experiência pra me ensinar. E aí eu falei, eu posso orar? Ele falou, não, pode orar. E aí eu orei, só que o Espírito Santo já falou, vai. Por isso que ele falou pra você orar, porque ele já sabia o que Deus tinha falado. Exatamente. Ele falou, não, Jaque, o Senhor mostrou você, tem que ser você. Eu falei, tá bom. E aí eu orei, acho que no próximo final de semana que ia ter o culto, eu confirmei com ele. Aí aceitei esse desafio. Foi um desafio assim... Eu falo que é um pouco difícil porque eu entrei como regente, então você tem que ter aquela busca de procurar louvores. Conta mais, o que a gente faz? Conta pra gente. Então, o regente ele fica mais responsável na missão ali de procurar os louvores. Então, assim, tem louvor que ele não combina pra equipe. Sim. E aí é uma missão, porque a maioria dos louvores que a gente conhece sempre é solo, né? E aí a gente tinha essa missão de procurar orar, Senhor, nos dê uma direção, vai ter o culto, vai ter o congresso, o tema vai ser X. E aí, qual louvor que o Senhor vai nos direcionar? Então tinha aquela busca. E aí eu não fazia isso sozinha, tinha a Pamela também, que é amigona minha, era minha parceira nisso. E aí eu fui me permitindo pedir a direção para Deus, Senhor, nos dê uma direção, o tema vai ser tal, e aí o que o Senhor quer? E o Senhor ele vai se revelando, né? Eu costumo dizer que Deus ele nunca nos coloca numa missão e vai falar, se vira. Vai junto, né? Ele entra junto com você. Então eu abracei muita causa. Falei, já que eu fui chamada para fazer, então eu vou dar o meu melhor. E eu sempre tive muito isso fielmente assim, no meu coração. Toda vez que você receber uma missão, dê o seu melhor. Né? E ainda mais quando é para o Senhor, né? Carrega um peso de responsabilidade maior. E aí eu fiquei um tempo como regente, e aí depois de uns anos, eu fiquei 5 anos nesse percurso bastante todo. Tempo. Bastante tempo. Eu não lembro com quantos anos que eu entrei para ser líder. Tinha um casal que eles receberam uma direção para ir para uma outra igreja, e aí eles passaram essa missão para mim e para a Pamela, que eram regentes, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora, tipo... É um extremo, né? Você é regente, aí daqui a pouco você é líder, e líder carrega uma responsabilidade muito grande, assim, né? Você vai ter que entrar em contato com o pregador, você tem que entrar em contato com o cantor. E eu pensava assim, eu vou entrar em contato com quem? Porque eu não conheço ninguém. Tipo, é aquilo que você tinha compartilhado comigo no começo, assim né? Mesmo. Você fica, e aí, eu vou chamar quem? E aí, abraçamos a causa. E entrou também algumas irmãs para nos ajudar também nessa parte da liderança, pessoas mais velhas que a gente. E o Senhor foi nos capacitando, os contatos iam chegando, às vezes eu ia numa visita de jovens, chegava lá, eu vi o pregador, pegava o contato dele. Minha agenda só era pregador, pastor, cantora, e aí
as coisas foram fluindo, o Senhor foi nos apresentando pessoas que hoje são amigos mesmo, sabe? São pessoas que se eu falar, fulano, me ajuda, eles vão me ajudar, porque nós criamos assim, uma aliança mesmo. E aí, lidar com adolescente é um desafio muito grande. É bem grande. Qual foi os seus desafios? Eu acho que no período que eu liderava os adolescentes... Era quantos anos, mais ou menos? Tinha de 12, 13, era mais 15... pequenininha, né? Eu acho que... A fase mais doidona, né? Tipo, é a fase da descoberta e a fase que eles não conseguem reconhecer quem eles são. Uma hora tem uma opinião, daqui a pouco já não é mais isso. E aí era muito desafiador, porque tinham alguns adolescentes que não tinham os pais na igreja. E aí, às vezes, ele queria ir para uma visita, e às vezes o pai não deixava, e aí a gente tinha que entrar em contato com os pais. Deixa, a gente pega, leva de volta. E eu acho que para mim foi mais desafiador quando eu tive contato com alguns adolescentes que eles estavam passando por crise de ansiedade, depressão. E aí esse é um assunto que pega muito, porque não basta você só ter a palavra. Tem o conhecimento também, né? Tem que ter o conhecimento. E às vezes quem tem o conhecimento é um psicólogo, é alguém que... Exatamente, chamar as pessoas para ajudar. Isso. Então, assim, eu pedia muita direção para Deus. Falava, Senhor, me ajuda, porque às vezes eu não sabia como lidar com esse adolescente. Nem eu mesmo sabia. E aí, a gente sempre buscava os amigos, né? Eu falo, eu amo essa palavra amizade, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada de amigos. E o Senhor sempre me deu amigos para poder contar mesmo, sabe? E tinha meu irmão também, que estava cursando psicologia, então eu buscava ajuda com essas pessoas que entendiam um pouco mais a palavra, a oração, e aí a gente conseguia reverter o cenário daquele adolescente. E aí foi isso, foi mais vivendo assim, sabe? Um dia após o outro, aí às vezes o problema era de crise de ansiedade, às vezes eu queria namorar e era muito novo. Eu falava, meu Deus, mas nem eu namoro e vocês já querem começar a namorar, então assim... foi uma experiência muito bacana, por mais que foi muito desafiador, eu aprendi muito, assim, sabe? Eu até... É muito bom e o jovem, por exemplo, o adolescente, vou falar aí, de 12 a 15 anos, né? Eles estão muito precoces, né? Cada vez mais, você foi líder há 5 anos atrás, mais ou menos. Mais, 10 anos, eu tinha 19 para 20. 10 anos atrás, hoje ainda mais. Imagine como está a mente desse povo. Eu acredito que tem uma necessidade muito grande de nós, como igreja, de pegar mais pesado na pregação para essas pessoas. Porque a gente olha assim, é um jovem de 12 anos, no tempo certo ele vai ouvir, no tempo certo ele vai aprender, a gente vai tratando eles como uma... eles ainda não entendem direito como é que é. Só que os assuntos que eles gostam, os assuntos do mundão aí, eles entendem tudo e ele ensina pra gente ainda. Uhum. Então se eles têm maturidade para entender lá, eles têm maturidade para entender aqui. Sim. E aí a gente precisa, como líder, entender isso e conseguir trazer essas crianças, né? Para perto. Realmente é um tratamento diferenciado mesmo, porque as pessoas, eu acho que não têm muita paciência, né? Paciência para compreender. É frescura. Não sei o quê. E aí eles vão ficando... Eles vão ficando de lado, né? Vão ficando de lado e aprendendo da maneira errada também. Então, a gente tentava sempre trazer eles para perto. Era muito legal, assim, que lá na minha casa, meus pais falavam que Deus usava muitos servos para falar com eles que a nossa casa seria uma casa de muito movimento, de cultos, de testemunhos. E eu amava levar os adolescentes para minha casa. Às vezes eu trabalhava assim, trabalhava de segunda a sexta e eu combinava com eles para ir para minha casa e, a animação, eles topam tudo. Tudo que a gente falava, vamos fazer não sei o que, vamos. Vai ter visita, vamos. Eu acho que nessa parte é bom o adolescente, porque o jovem é meio cri-crizinho. É mais preguiçoso, chega na parte da preguiça. Isso, vamos fazer. Aí vai ter visita, vai 5. Então assim, a parte... Você tá voando, né? Tá no lucro, né? Oxe, 5 numa visita, tá voando, pô. Então, assim, a parte boa do adolescente é isso, que eles topam tudo, pra eles não tinha tempo ruim. Às vezes a gente precisava arrecadar dinheiro, porque tem a parte, quando você convida um pregador, um cantor, você dá aquela ajuda, né? Tipo, seja uma oferta ou buscar... Condução. Isso, a gente precisa reconhecer, eu sempre reconheci muito isso. Então, às vezes quando eu não
não tinha dinheiro no caixa, eu tirava do meu salário, o Senhor nunca deixou faltar, mas a gente tentava fazer pelos caminhos, vamos arrecadar dinheiro. E aí eu lembro que a gente falava, vamos fazer marmitex. Meus adolescentes iam naquela empolgação, colocava touquinha, eles entregavam nas casas. Então, assim, essa parte é uma parte boa de trabalhar com eles. Eles topam tudo e vamos embora. Então, eu acho que nesse período eu comecei a me aprofundar mais em jejum, em oração, em conhecer mais ao Senhor. Porque eu pensava assim, bom, agora não é que cargo segura ninguém, mas o cargo ele te dá uma responsabilidade maior. Então, se um adolescente perguntar algo pra você, você tem que, né? E ainda a gente precisa falar a linguagem deles, né? Porque se você também for muito formal, eles não vão entender nada. Eles não entendem nada, tem que falar como eles falam, pensar o que eles pensam, assistir o que eles assistem, a gente tem que estar por dentro de tudo isso. Isso, exatamente. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito assim de, deixa eu buscar sobre... Então, assim, eu tive muita dificuldade no começo pra entender eles, né? E aí, nesse período, eu comecei a me envolver mais e o Senhor começou a me dar as minhas experiências, né? Lembra que eu falava assim, eu via meu pai, mas eu queria ter as minhas próprias experiências. E aí eu comecei a buscar mais em Deus para que o Senhor se revelasse a mim nessa parte, né? E aí, pulando um pouco dessa parte dos adolescentes, da liderança, que foi um aprendizado, eu aprendi muito nesse período. Durante este percurso, eu tive uma experiência assim, que marcou muito a minha vida, que eu acho que eu vou carregar essa história assim, comigo pro resto dos meus dias. Assim. Em 2018, eu fiz uma viagem, mas eu vou voltar um pouquinho. Eu tinha uma amiga que o Senhor, aprove a Deus, levou... que a gente cresceu juntas. Meus pais mudaram para a casa onde eu moro quando eu tinha 1 ano. Quando eu tinha 1 ano, a mãe dela estava grávida. Então, assim, ela morava de frente para minha casa. Sim. E crescemos juntos mesmo, sabe? Pequenininha ali, brincava na rua, jogava bola, enfim. E a gente foi crescendo. Na época, ela não era cristã. Então, tinha o pai dela que era conhecedor da palavra dentro de casa, mas... ela não era cristã. Só que como a gente tinha uma ligação muito forte, assim, amigas mesmo, parece irmã, sabe aquela amigos mais chegados que irmãos? Sim, a gente era muito assim, então eu chamava ela pra ir pra igreja, desde pequena. Amiga, vai ter um negócio na igreja, vamos! Então pequenininha, sempre plantando aquela semente no coração dela. E na fase da adolescência, eu acho que ela, uns 17 para 18 anos, por aí, os pais dela compraram uma casa em Maceió e resolveram se mudar e ir pra lá. E assim, você com certeza deve ter amigos. E amigos você quer triste, né? Perto, né? Esse negócio tipo... Imagina, a vida inteira nós crescemos juntas e aí com 17 para 18 anos ela ia mudar. Então foi uma fase bem difícil assim pra gente, essa questão da separação. E aí ela foi embora pra Maceió, ficou um tempo lá, mas a amizade permaneceu. Sabe aquele negócio de mandar mensagem? Sim. Na época não existia o WhatsApp, eu nem lembro o que era, se era... MSN. Exatamente, na época deve ser que era isso. E aí a gente permaneceu numa amizade, ligação mesmo. E aí depois de uns anos que ela estava lá, ela foi muito nova, assim, com 19 para 20 anos, se eu não me engano, ela foi diagnosticada com câncer na mama. E aí, pra gente foi um baque, assim, porque a gente pensa que essa doença, ela não atinge gente nova, assim, né? A gente pensa que é pessoas mais velhas. E aí, deu aquela estremecida. Eu falei, meu Deus do céu, câncer. E quando você ouve essa palavra, assim... pesado, né? Traz um peso. Porque na sua cabeça, você pensa que acabou, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que confio muito em Deus, assim, na grandeza de Deus, no poder de Deus. Então, quando ela compartilhou comigo essa situação, eu falei, não, Senhor, nós vamos orar, ela vai ser curada. Em nome de Jesus, ela vai ser curada, crendo mesmo no milagre dela. E aí ela passou pelo processo, tirou a mama, e na época ela era casada. Então, assim, pra mulher é muito difícil, porque tem a questão da vaidade, né? A mulher é muito vaidosa, então você perder, assim, uma parte do seu corpo, o cabelo, né? A autoestima da pessoa fica bem abatida. E eu comecei a fazer propósito com ela de oração. Vamos orar, amiga, você vai vencer, você vai sair dessa. E
plantando, falando de Jesus para ela, para ver se nesse momento ela reconhecesse que só Jesus pode, que só Jesus faz, que só Ele transforma. E aí, depois de, eu não lembro exatamente quanto tempo, passou um ano depois, não lembro, ela foi diagnosticada com em outro lugar. Eu acho que o câncer tinha ido para outro lugar. Migrou para outro lugar. Isso. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, prepara esse encontro. Tipo, eu quero ver ela. E aí na época eu era líder dos adolescentes, né? E aí eu falei, como é que vai ser no C? Eu vou precisar fazer essa viagem. Eu sei que vai ter as meninas que vão cuidar dos adolescentes, que tinham as outras líderes também. E aí eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor, era a primeira viagem que eu iria fazer de avião. Então ajuntou, eu acho que aquela questão de reencontrar minha amiga depois de 7 anos, realizar um sonho de andar de avião e tal. E aí o Senhor, Ele preparou todas as coisas. E eu lembro que na época eu recebi uma participação de lucro na empresa. E aí, o Senhor falou, você vai, tudo dando certo, sabe? Tive a bênção dos meus pais também para fazer essa viagem. E aí nós começamos a programar, amiga, eu vou te visitar, tal. Ela ficou naquela animação. E eu em contato com os pais dela também. E aí, a gente... Tudo certinho, os pais dela já estavam me esperando para ir para lá. E eu orando, falando, ai Senhor, sabe, no meu espírito eu já sabia que seria algo que marcaria a minha vida com Deus. Porque ela estava internada, ela não estava na casa dela, ela estava internada. E aí chegou o dia da viagem, ela naquela ansiedade, naquela alegria, depois de 7 anos vou rever minha amiga. E aí junta muitas coisas, sabe? Muitas lembranças. Muitas emoções. Nossa, muitas emoções. E aí eu lembro que fiz a viagem, meus pais me levaram no aeroporto, a minha primeira viagem sozinha, passou um filme assim na minha cabeça, falei, meu Deus do céu, como o Senhor é lindo, como o Senhor é poderoso, prepara todas as coisas. E aí eu lembro que o marido dela me pegou no aeroporto e eu nem quis ir pra casa, eu já queria ir direto pro hospital, porque Maceió, cheio de praia, não queria saber de praia, não queria saber de nada. Só que aquele calor, eu falei, não, só quero ver a minha amiga. E aí eu lembro que quando eu cheguei no hospital, foi uma emoção assim muito forte, porque ela já estava uns dias lá internada e o hospital inteiro sabia que eu ia pra lá. Tipo assim, ela contou, todo mundo que entrava na sala, ela falava pra médica, minha amiga vai estar vindo pra cá, uns 7 anos que a gente não se vê, que não sei o quê. E aí, quando eu pisei o pé no hospital, tipo, o pessoal já me conhecia. Eu falei, meu Deus, como assim, Senhor do céu? E aí, eu me recordo assim, muito de quando abriu a porta, ela estava fazendo um exame, que é aquele exame que entra... tipo tomografia, né? Isso, que entra dentro de uma máquina, ela estava nessa sala. Aí a médica pegou, me chamou e falou, pode entrar, ela já fez o exame, pode entrar aqui. Nossa, quando abriu a porta, assim, ela estava deitada numa maca, e o cabelinho curtinho e tal. Nunca senti uma tamanha emoção de alegria, sabe, no espírito, assim, eu olhava pra cara dela, ela olhava pra minha cara, a gente não sabia se a gente chorava, se a gente ria, porque toda a história nossa, assim, de amizade, a vida inteira, crescer juntas, e aí, através do amor, através da amizade, a gente enfrentar tudo isso, de se encontrar novamente. E aí foi muita emoção, muita alegria, eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia a Deus, se eu falava pros médicos, um negócio muito, muito doido, assim. E aí, eu fiquei lá poucos dias, foram 5 dias que eu fiquei lá. E a primeira noite eu não dormi com ela, eu passei muitas conversas, né, quando chega lá, 7 anos. A gente... Era assunto, filho. Era assunto, relembrar, e aí o fulano, como é que tá, e a amiga, não sei o quê. E aí eu lembro que naquela noite eu não dormi no hospital, a mãe dela ficou com ela e eu voltei pra casa, que é a casa onde morava o pai e o irmão, e ela tem 2 irmãos, né? E aí naquela noite o pai dela falou bem assim pra mim, Jaque, a situação da Dani é bem mais séria. Aí eu já fiquei, apreensiva. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou bem assim, então, ela tá com metástase. E tipo, metástase quando isso começa a espalhar, né? Pelo corpo inteiro. Aí, se eu não me engano, deu na coluna dela e já tava atingindo o rim e outros órgãos. E, quando eu recebi, assim, aquela notícia, eu fiquei, assim, estremecida. Eu falei, meu Deus. Tipo, já pensou, eu tô vindo pra casa depois de tantos anos, será que é pra se despedir da minha amiga, né? Eu pensando assim, mas
dentro do meu espírito eu vou falando, não, eu creio na cura. Eu creio que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor é poderoso. E aí ele falou assim pra mim, só que ela não sabe, então ela tá nessa gravidade, os médicos já falaram que não tem mais jeito, é só esperar mesmo. E aí eu lembro que eu entrei no quarto dela, que é o quarto que ela dormia quando ela morava com os pais, né, que ela casou. E aí eu entrei naquele quarto, nossa, comecei a chorar, que o quarto ele não tem um mistério, assim, não sei se você, tipo... É que o quarto carrega, parece que as características da pessoa, né? Você começa a olhar, você lembra, todo canto que você olha, você lembra da pessoa o tempo todo, cada cantinho. E aí eu fiquei vendo as fotos dela, tipo, o quarto tudo pintado de rosa, e aí eu fechei a porta e comecei a orar, chorar, falando, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor faz milagres, eu sei que o Senhor faz maravilhas, e crendo que o Senhor traria a cura para ela, né? E aí no outro dia, eu já acordei cedo, já queria ir pro hospital de novo. E ela manda mensagem, amiga, você já tá vindo? Naquela ansiedade, porque a pessoa quando fica no hospital, é um tédio, né? Você fica, não tem o que você fazer. Isso, e ela só ficava mais deitada, porque ela usava um dreno. E aí no outro dia eu já acordei, animada, fui pro hospital, a mãe dela voltou, tipo, para fazer aquela troca, né? E aí eu lembro que no quarto, ela dividiu o quarto com uma pessoa que tava lá com câncer também, uma mulher, ela tava com o marido. Aí eu lembro que eu conheci eles, porque quando você está no hospital, você acaba fazendo amizade com as pessoas, conhece a história, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Porque o hospital que trata câncer é muito pesado. Parece que o clima dele, assim... O clima é pesado, né? É, o ambiente. É uma doença terrível, né? Isso, e aí a minha amiga é tão assim que ela não tava porque como era dentro, então as coisas estavam acontecendo lá dentro, por fora parece que ela estava normal. E aí eu conheci uma mulher que estava no quarto do lado, e é muito engraçado ver, porque eu não gosto de hospital. Eu sou uma pessoa que a vida inteira que eu fiz exame de sangue, eu desmaiei. É sério? Sério. Perigo. Então assim, pensa... Tipo assim, eu falei, meu Deus, o senhor tá me levando pra passar uma temporada dentro de um hospital, e se na hora que for furar lá ela, eu caio lá dura no chão, eu falo, agora eu vou ter que tratar a amiga da menina também aqui. Também. Então assim, eu comecei a orar muito, falando, Deus, me dá estrutura, porque se eu for pra esse lugar, eu sei que o senhor vai comigo, o senhor vai me dar força aqui. E aí eu conheci, teve um momento que a Dani cochilou, assim, e aí eu saí do quarto sair um pouco pra dar uma respirada e tal, e aí eu conheci uma mulher lá. Ela falou, eu tô aqui com a minha irmã, que não sei o que, vem aqui pra você ver ela. E aí na hora que abriu a porta assim, eu fiquei... A mulher, ela tinha câncer no útero, e ela tava sentada na cama assim, chorando de dor, e a cama tava, tipo, lavada de sangue. Aí eu olhei aquilo ali, tipo, me deu um sentimento assim, um clima pesado, e eu falei, meu Deus, onde eu estou? E aí eu perguntei pra ela, eu falei, nossa, mas ela fica sangrando assim, ela falou, não tem jeito, coloca fralda nela e ela continua sangrando. Tipo, era um fluxo assim, parecendo uma mulher de fluxo de sangue, isso, sabe? Não tinha como cessar. E aí eu comecei a perguntar pra Deus, falei, Deus, o que o Senhor tá querendo me ensinar nesse lugar? Porque o hospital é um lugar que eu não gosto de estar, eu já desmaiei várias vezes no hospital. Você se viu lá no meio. E eu me vi num lugar assim, onde eu fui mais confrontada, né? E aí eu só lembrava do Espírito Santo falando, você me pediu experiências, então viva essas experiências. Viva essas experiências para você levar para a vida, para você contar suas experiências mesmo. E aí teve um momento que os médicos, eles chamam as pessoas para uma sala meio que para acolher os familiares, assim, para ter um momento de, tipo, para você desabafar. Então, assim, eu vi ali muitas histórias, tipo, histórias, assim, de pessoas que estavam já desistindo de crer, porque estava com um parente ali no hospital, sem solução, porque tem coisas que a medicina já descartou. E aí, quando chegou a minha hora de falar, eu falei, ai meu Deus, o que eu vou falar? Tipo, o que eu vou falar aqui? Aí eu falei, eu tô acompanhando a minha amiga, eu sou de São Paulo, tô acompanhando a minha amiga, ela tá passando por um tratamento de câncer também, mas eu creio muito em Deus. E ali no meio daquelas pessoas, eu não vi ninguém falar sobre Deus, né? Aí eu falei, aqui é a oportunidade. E eu penso muito assim, eu aprendi que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de falar de Jesus, aproveite.
sabe? Porque hoje as pessoas, elas são muito carentes de Deus. Tem pessoas que pouco ouvem falar de Jesus. Então, se nós que somos representantes de Jesus entender essa missão, sabe? Eu carrego o nome de Jesus, então eu preciso falar dele, né? Eu conheço ele. Somos embaixadores. Isso, nós somos embaixadores. E aí eu comecei a falar de Jesus. Eu falei assim, minha amiga, ela tá num estado que para medicina não tem mais jeito, mas eu acredito em Deus. Eu creio que Deus, ele pode. Mas claro que se for a vontade dele também, né? Porque às vezes a gente quer que Deus faz algo e Deus não vai fazer, porque a vontade dele é outra, a permissão dele é outra. E aí eu voltei pra sala, a minha amiga já estava acordada daquela animação e tal, e aí naquela noite, naquela tarde, o médico dela, que cuida do caso dela, estaria lá. Tá, eu falei, vou perguntar pra ele. Em algum momento eu quero perguntar pra ele. Aí ele entrou, tudo bem, Jaqueline, já te conheço, a Dani fala muito de você, que não sei o quê. Aí na hora que ele saiu, eu falei, amiga, calma aí que eu já volto. Aí eu saí da sala e, tipo, queria saber mais. Sim. E eu sou muito curiosa. Eu sou uma pessoa, assim, muito curiosa. Gosto de saber, eu gosto de entender. E aí eu perguntei pra ele, falei assim, doutor, como que está a situação da Dani? E aí ele falou assim, é só um milagre. E assim, é muito difícil a gente ouvir isso de quem entende. De quem entende do assunto, né? Porque o cara é estudado, então ele entende, ele sabe, ele tá falando aquilo com muita propriedade. E aí eu peguei e ele falou, o caso dela não tem como reverter. E aí eu falei, meu Deus, e eu sempre falando assim, mas eu creio, eu acredito, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor é poderoso, eu conheço os testemunhos da Bíblia, até mesmo do próprio Jesus. E aí passou o segundo dia, o terceiro dia, já estava chegando quase a hora dele ir embora. E aí teve um dia que a gente teve um momento de lazer com os pais dela, ficavam muito preocupada, assim, nossa, veio pra cá pra Maceió. E vai ficar no hospital? Não vai ficar só no hospital, né? Vamos conhecer. E aí eles, tipo, tratam eu também como filha. E aí teve um dia que eles me levaram pra pizzaria, pra ter um momento de lazer e tal, pra tirar um pouco também o clima. Aquele clima que a gente já sabia da realidade, né? Só a Dani que não sabia. Então a gente já sabia de tudo. E eu lembro que nos momentos que quando eu estava com ela ficava falando muito assim, amiga, eu vou contar o meu testemunho. Eu acredito muito que Deus vai me curar e eu vou contar o testemunho e tal. E eu falava pra ela, amém, amiga, em nome de Jesus, eu também creio que você vai contar o seu testemunho. Só que quando a Dani, ela estava nesse período de enfermidade, assim, ela não estava firme com Jesus, ela não estava. E ela falou pra mim, ela compartilhou, ela falou, amiga, eu não estou firme com Jesus, mas eu sei que quando eu sair daqui, eu vou ficar. E isso muito acontece, né, na nossa vida também. Quando a gente está num momento difícil, a gente faz muitas promessas. A gente sempre espera a melhor hora. Tipo, ai Deus, eu tô nessa situação, eu prometo que eu vou falar mais, que eu vou fazer mais. Porque é nessa situação que a gente reconhece Deus. E aí, ela falava muito isso. Amiga, eu vou contar o meu testemunho, não sei o quê. E eu também fui pra lá pra levar fé pra ela. Não, amiga, em nome de Jesus, vamos contar esse testemunho juntas e tal. E aí eu lembro que o pai dela falava muito assim pra ela, filha, quando você falar algo, fale na certeza de que você vai cumprir. Porque é muito fácil você estar aqui no leito e você prometer algo para o Senhor, mas o Senhor, ele não se esquece. Então, assim, tudo aquilo que a gente fala, nós temos que ter responsabilidade para cumprir. Sim. E aí eu ouvi aquilo, guardei. Aí no último dia que eu estava já tentando resumir um pouco, no último dia, voltando um pouquinho, quando aquele casal saiu do quarto, no outro dia, uma senhora passou a ficar com ela, porque tem a rotatividade, uma pessoa sai, já entra outra, e eu lembro que era uma senhorinha bem de idade, assim, ela era bem mal criadinha, assim, eu falava com ela, aí ela, não sei o que, tipo, e eu ficava tentando ajudar ela, porque ela estava lá sozinha, ela não tinha acompanhante, parece que ela foi se internar, os filhos não moravam na mesma cidade, e aí eu alimentava ela, eu fazia o papel que eu fazia com a Dani, fazia com ela. E fazia com ela também. E aí eu ficava alimentando aquela senhorinha e tal, e eu lembro que o Espírito Santo, ele ministrava algumas coisas no meu coração e eu ignorava, assim, porque eu falava, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, não. E aí eu pegava e a senhora ela estava bem debilitada, assim. E aí eu
falava com ela, cadê meu filho, não sei o quê, tipo, ela tava meio que delirando. E aí o Espírito Santo falava, fala de Jesus pra ela, fala um pouco de mim pra ela, e eu ficava, parece que eu tava um pouco travada, assim, não sei, eu tava com vergonha, não sei, pensava que eu não tinha capacidade pra fazer aquilo. Sim. E aí eu fiz aquilo de alimentar, teve um dia que o filho dela ligou no celular dela, eu atendi, ele, que bom que você tá cuidando da minha mãe. Eu pensei, meu Deus, e você? Cadê você que era pra estar aqui? Eu falei, mas tá bom, Jesus, aqui a gente é servo, então é melhor servir. Aí eu lembro que nessa noite eu fui embora pra dormir pra cá, na casa dos pais da Dani, e no outro dia, quando eu voltei, a Dona Maria não tava no quarto. Aí eu olhei pra mãe da minha amiga e falei, Meire, cadê a Dona Maria? Aí ela fez assim, ó. Aí eu já estranhei. Aí ela foi beber água e a Dani lá deitada e tal. Aí quando eu saí, ela falou, já que a Dona Maria morreu. De um dia pro outro. Tipo, ela tava deitada lá na cama, aí ela começou a agonizar, aí os médicos, eles pegam e tiram da sala pra outra pessoa que tá ali não ficar desesperada, né? E aí ela falou que ela tinha morrido. Na hora que ela falou aquilo, o Espírito Santo, sabe, veio de encontro ao meu coração, assim, tipo, você perdeu uma oportunidade de falar de mim. Né? E aí, tipo, você fica com um sentimento assim, meu Deus, como fui medrosa. Já senti isso, são as coisas mais tristes que tem, né? O Espírito Santo, ele comunica uma mensagem pra gente passar e a gente, por vários motivos, vergonha, medo, incerteza, a gente deixa passar e depois a gente vê aquilo se cumprindo e a gente fala, e aí dói, é verdade. Por isso que fala que a oportunidade, ela tem uma oportunidade que ela vem uma vez só. E aí eu fiquei dentro do meu espírito, eu fiquei falando assim, nossa, eu tenho coragem para tantas outras coisas. E aí perdi uma oportunidade. Aí eu fiquei com aquilo muito no meu coração, sabe? Aí quando foi na minha despedida com a Dani, eu já estava uns 5 dias lá, a gente estava dentro do quarto, eu, o pai dela, a mãe dela, o marido dela, né? E aí ela chorando muito, amiga, eu não quero que você vá embora, fica aqui, que não sei o que. Eu falei, amiga, eu não posso, estou de festa, tem que voltar e tal. Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, faça o apelo para ela. Só que na hora, a gente que vem de... Eu acho que é religiosidade, essa é a palavra. Eu falei bem assim, mas eu confrontando o Espírito Santo no meu pensamento. Eu não posso fazer o apelo. Eu não posso fazer o apelo. Isso é, sabe? Tipo assim, eu não sou pastor, não recebi nenhuma... E o Espírito Santo falando, faça o apelo. Aí eu falei, meu Deus, tô com vergonha, tipo, dentro de mim eu pensei, tô com vergonha, não quero. E eu sou um pouco covarde, assim, sabe? E aí, ela chorando, amiga, não quero que você vá. E chega na hora, tipo assim, aí eu já tinha que ir embora pra casa, organizar as coisas, que o voo tava marcado pra 5 horas da manhã e tal. E aí, o Espírito Santo foi me direcionando, assim, aí eu falei bem assim, aí tava chegando quase a hora de se despedir. Nas últimas. Aí eu falei, não, agora eu vou, porque assim, eu lembrei da Dona Maria, eu falei assim, mas a minha amiga, eu não sei do dia de amanhã, eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu falei bem assim, gente, eu posso ficar sozinha com a Dani? Aí os pais dela, sim, que não sei o que, os pais dela saíram, o marido dela também saiu e tal. Aí eu já comecei a chorar, porque minha carne começou a tremer, assim, de uma tamanha responsabilidade, sabe? Aí eu falei, amiga, eu não posso ir embora assim antes de fazer, eu preciso fazer isso. Aí ela falou, o que foi, amiga? Ela chorando também, eu falei bem assim, amiga, eu quero saber se você, eu preciso perguntar se você aceita Jesus como seu único suficiente salvador. Eu preciso fazer isso, o Espírito Santo me deu uma direção. E aí ela começou a chorar e falou, sim, eu aceito. Aí naquele momento eu já comecei a chorar e eu falei, então vamos orar. Aí nós fizemos, orei, falei, Senhor, neste momento a Dani está reconhecendo o Senhor como o único suficiente salvador da vida dela, Pai. Eu sei que o Senhor conhece ela melhor do que eu, e eu sei que o Senhor conhece a intensidade, a sinceridade do coração dela. Choramos, nos abraçamos, e aí se despedimos. Nos despedimos, fui embora. E aí aquela coração partido, tipo, e agora quando eu vou ver ela de novo, né, aquele sentimento e tal. Aí beleza, voltei pra São Paulo. Aí ela teve alta do hospital, acho que ela ficou um tempo no hospital, aí ela teve alta, só que ela teve alta porque o hospital já... Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Aí ela foi pra casa, e aí eu, em contato com a mãe dela, já não falava mais com ela pelo WhatsApp, porque ela muito debilitada, eu fui ficando bem magrinha. Eu recebia foto dos pais dela, e aí, sempre em contato com a mãe, com o pai, e eles sempre me mantendo atualizados, tipo, a Dani não tá bem. E eu orando, aí eu lembro que eu fui pra lá em abril.
abril, maio, junho, quando foi no mês de julho, eu sabendo já da situação dela, mas orando muito, ela passou mal em uma madrugada e ela já estava em casa. E aí o irmão dela me ligou desesperado, já que a minha irmã não tá bem, parece que ela teve uma parada cardíaca em casa, e aí eles levaram para o hospital. E aí eu passei a madrugada inteira orando, porque eu pensava na minha cabeça, eu queria porque queria que Deus curasse ela. Eu não aceitava, eu falava, não, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, cura ela, Senhor, cura ela. E aí ela passou essa madrugada, eu nem dormi essa madrugada, eu fui virada pro trabalho. Aí cheguei no trabalho, o pessoal do meu trabalho já sabia, conhecia ela, conhecia a história dela e tal. Aí eu naquela tensão, falando com os pais dela, tipo, Edinaldo, mantém informado, com isso aqui, aquela pressão. E eu trabalhava com cliente. Sim. Então, assim, foi muito difícil pra mim. Naquele dia, tipo, parece que o cliente falava as coisas pra mim, eu não tava entendendo nada do que ele tava falando, porque eu não tava naquele... E aí eu, angustiada, fui almoçar sozinha. E aquela agonia, parece que a qualquer momento o telefone ia tocar. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu ainda tava no meu horário de almoço, aí meu celular tocou. Aí era o pai dela, aí eu falei, eu não quero atender. Aí uma amiga minha, que é cristã, também trabalhava comigo, psicóloga, ela falou, eu vou atender. Aí eu fui pro banheiro, porque sabe quando você já tá sentindo que não é uma boa notícia? Aí o pai dela, eu só ouvi minha amiga falando bem assim, ô senhor Edinaldo, meus sentimentos. Nossa, na hora que eu vi aquilo, que eu ouvi ela falando, eu comecei a chorar num choro, que eu acho que lá no trabalho deve ter lágrima até hoje lá. Mas tipo assim, um choro da alma mesmo, sabe? Tipo, e ela falando bem assim, ô seu Edinaldo, a gente conheceu a história da Dani, que Deus conforte o coração de vocês. Aí pra mim, tipo, eu falei, já acabou. Fiquei desolada, assim. Aí eu lembro que minha chefe falou, não, pode ir embora, não sei o quê, meu irmão me buscou. E quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto e o Senhor ministrava muito, assim, no meu coração. A minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E eu queria que ela vivesse, mas o viver, talvez do Senhor para a vida dela, era um viver para a vida eterna. Porque o dia de amanhã não me pertence. Talvez ali eu pensava, ela vai contar o testemunho dela, mas e o amanhã? Será que permaneceria? Então, o Senhor começou a ministrar assim no meu coração. A vida eterna é o que importa. Tipo assim, você ser... é o mais importante. É o mais importante, meu. Não adianta nada a gente viver a vida inteira aqui, fazer tudo errado, morrer, e aí depois é a eternidade que te define. Céu ou inferno. E aí o Espírito Santo começou a ministrar muito ao meu coração para mim entender que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. E essa foi a vontade do Senhor para a vida da Dani. É difícil? É, porque você não quer perder. A gente não está preparado. Não, nós não estamos preparados. Pode ser o mais crente, o mais fiel. No dia que falou, alguém morreu, alguém que você ama morreu, você se desestabiliza. E aí, a minha chefe, eu comecei a falar, eu falei, não, eu vou no velório dela. E aí o Senhor, a minha chefe na época falou, não, pode ir, eu te libero. E aí, tudo muito rápido. Foi eu, meu irmão e a prima dela. E aí a gente chegou lá na hora do velório. Que calor, eu lembro que em São Paulo tava frio, porque julho... Lá é quente. Isso, julho mó frio aqui em São Paulo, a gente chegou lá no velório e é muito engraçado que eu lembro que quando eu vi ela assim no caixão, o rosto dela tava lindo. Sabe, parecia assim que... É que não tem como falar que morto é bonito, que não é bonito, mas eu vi assim, a presença de Jesus, parecia que era uma luz assim no rosto dela. E aí ali eu tive a certeza de que a Dani, ela partiu e que ela estava dos braços do Pai. Essa foi a vontade, ela estava sofrendo muito também. E aí eu falo que essa foi a minha maior experiência que eu tive, assim, sabe? Uma experiência que o Senhor me fez viver, sabe? Me fez conhecer mais Ele, mais sobre Ele, de que as coisas ela não funcionam como eu quero. Não é assim. A gente luta contra isso, né? Porque a gente sempre quer que a nossa vontade, que aquilo que é bom pra gente seja feito, né? Sim. Mas a grande verdade é que nós, como seres humanos, a gente não está preparado nunca para a morte. A gente sempre luta contra isso, mas esse é o destino de todos nós, né? No final das contas, né? E a nossa esperança é saber que, passando essa vida aqui, nós teremos uma vida eterna. Na qual ela é bem mais importante, como você falou, e isso
nos conforta, de saber que pessoas foram salvas, tiveram a oportunidade e hoje estão com o Pai. Isso é maravilhoso, cara. Isso é o consolo que o Espírito Santo deixa pra gente, né? Porque estando em vida que a gente sofre demais. E pode ser a pessoa que for, a idade que for. Às vezes tem uma pessoa que é bem velhinha, você fala assim, mas essa pessoa já cumpriu a vida dele, mas quando vai, a gente sente uma pancada, né? Assim mesmo. E eu acho também que eu não aceitava muito, porque eu pensava bem assim, nossa Deus, mas ela é muito nova, tipo, tem a vida inteira, né, pela frente, não não, o velhinho pode morrer, não, mas é porque você fica nessa... É natural, né? É natural, né? E assim, como nós éramos muito amigas, eu pensava assim, a gente vai ter os nossos filhos, vai casar, vai ter os nossos filhos, tipo aquela coisa que a gente idealiza, né? Mas uma coisa assim que eu aprendi muito também é que nós temos uma missão aqui na Terra, sabe? E eu entendo assim, sabe, Vini, eu falo, Jesus, eu quero que através da minha vida o Senhor seja conhecido, né? Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, meu, é um instrumento de Deus. Conhecer e fazer o conhecido. É isso, tá escrito isso na legenda do meu Instagram, você acredita? Isso aí na nossa, né? Ai, sério? Acho que na minha é do WhatsApp, vivendo, conhecendo a Deus e fazendo conhecido. É isso, e eu entendo muito que essa é a nossa missão, sabe? E eu falei bem assim, meu Deus, o Senhor me deu essa responsabilidade, não que, porque Deus ele tem um plano de salvação, talvez, Vini, se eu tivesse me acovardado naquele dia, sim, Deus não ia deixar, Deus ia usar outro, né, pra fazer esse... Ou talvez não, né? Ou talvez não, já pensou, entendeu? Se eu não tivesse feito isso, Entendeu? eu ia carregar assim... O peso da culpa, que é aquilo que a gente falou, né? Que, meu, isso dói demais, cara. Eu já fiz muito isso, igual eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito Sério? tímida. Não parece? Então, agora não parece, mas eu era tipo, eu sofria demais, entendeu? Eu era extremamente tímido, então eu tinha muita dificuldade de falar de Jesus em público, e eu deixei passar muitas oportunidades por conta disso. Só que quando a oportunidade passa e você vê depois, meu, dói demais. Eu sei qual é esse tipo de dor e realmente é verdade. É um sentimento É assim um sentimento mesmo. de culpa, né? É um sentimento de culpa. E hoje eu estava meditando, né? E eu li duas passagens em Romanos. Uma em Romanos 1:16, que diz assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E aí eu também li em Romanos 10:13, que fala assim, que fala muito disso que nós estamos falando assim, sabe, levar Jesus para as pessoas. Sim. Que fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas novas. Glória a Deus. Então, assim, essa palavra ela me confronta muito, porque você já parou para pensar quantas pessoas estão ao nosso redor que não conhecem a Jesus? Exatamente. E a gente se acovarda no trabalho. E sabe qual que é a maior de todas? Igual eu vejo muito crente assim, indeciso e travado, assim, se perguntando, meu Deus, qual é o meu chamado? Isso eu quase todo episódio eu falo isso aqui, qual é o meu chamado? Como vão pregar se não há quem envie? Aí você vai lá, Marcos 16, ide. Você já foi comissionado, já mandou você fazer. E agora, como ouvirão se não há quem pregue? Meu, o nosso chamado primeiramente é conhecer a Deus, como a gente falou, e segundo, a nossa missão, na verdade, fazemos parte da missão de Deus, é pregar o Evangelho. É isso que nós devemos fazer, e nós não podemos se sentir, será que eu estou fazendo algo errado, igual Jesus mandou você fazer o apelo e perguntar se a pessoa queria reconhecer Jesus. Meu Deus, será que eu sou pronto? Eu não sou pastor, meu Deus, que loucura isso. Nós como cristãos, nós fomos chamados, nós somos discípulos de Deus e testemunha deles. O pastor é uma função de cargo ali na igreja, mas todos nós somos cristãos e temos
devemos fazer isso. É isso. Então a gente precisa tirar esse peso de eu preciso disso para fazer, você não precisa de nada, você precisa pregar o evangelho e pronto. É isso. Tipo, não há barreiras. Não há barreira, as barreiras a gente cria. E é muito assim, né? Porque, não existe um bloqueio, a gente tem livre acesso. Exato. Livre acesso. A gente que busca o Senhor, que conhece o Senhor, depois eu fiquei pensando assim, gente, que mentalidade ignorante eu tive, né? E entra muito A gente na faz muito isso. religiosidade, né? Porque por que eu ia pensar dessa maneira? É porque a gente está acostumado a, por exemplo, a só ver um pastor fazendo esse tipo de apelo. Aí na nossa cabeça, aquilo é o correto, é o automático. E a gente esquece que, na Bíblia não existe isso. Você vai olhar para a Bíblia, são os crentes. Pronto, se você é pastor, tudo bem, mas qualquer crente pode fazer isso. E isso se aprofunda tanto, essa mentalidade nossa, que a gente acha que só o pastor pode fazer muitas coisas. A gente acha que só o pastor pode ensinar, só o pastor pode pregar, só o pastor pode... muitas coisas. A gente começa a falar assim, eu sou membro da igreja. Ah, não sou nada não, eu sou membro. Olha, não sou entendeu? nada, não. Exatamente. E é por essa mentalidade também que as pessoas elas se privam muito de não querer cargos na igreja. Porque às vezes você recebe uma missão para cuidar dos jovens. Ah, não, eu não. Se você não for, gente, tipo assim... E sobrecarrega os líderes que já estão lá, né? Isso, porque você vê um pastor lá, coitado do pastor, o pastor tem que pregar, cantar, limpar a igreja, fazer tudo sozinho? Entendeu? A maioria faz, porque vai caindo tudo nas costas dele. É isso. Porque não tem função para os membros. Tipo assim, você é membro, você não tem função. Assim, eu falo que eu aprendi muito na Igreja Universal dos Filhos de Deus, que é a igreja que eu vivi a minha vida inteira praticamente, né? 25 anos lá. E eu sempre gostei assim de servir, mesmo com medo, né? Quando eu recebi lá para liderar, eu sempre entendi assim, Senhor, isso é o mínimo que eu posso fazer. Inclusive depois que eu entreguei a liderança dos adolescentes, que eu fiquei 5 anos, eu entrei na faculdade, né? Eu fiquei 2 anos a lá no termo, só estudando, né? E é engraçado que eu sentia falta de marketing. Você é marqueteira? Eu sou marqueteira. E aí eu lembro que eu fiquei 2 anos sem fazer literalmente nada e eu ficava falando, nossa, eu tô me sentindo uma inútil, sério. Porque eu acho que quando a gente tem dentro do coração aquele sentimento de ser servo, você precisa fazer alguma coisa. E aí depois os líderes, os jovens acabam colocando a responsabilidade de cuidar dos cultos nos lares. E eu amo o culto nos lares. Pra mim, esses cultos é um culto mais intimista, assim, né? Você fica mais próximo das pessoas, né? Isso, então lá, os jovens lá da igreja, a gente, todo mês praticamente, a gente tem esses momentos. Então, é muito bom você servir, é muito bom você fazer algo pro Senhor. É bom demais, cara. Deus faz tanto que, claro que nunca a gente vai conseguir pagar. Mas quando a gente parar pra pensar, meu Deus faz tanto por mim e eu faço... Quando a gente compara o que ele fez por nós na cruz, tudo que a gente faz é pequeno. É pequeno. É pouco. É pouco. É isso. Isso a vida cristã se resume nesses 3 status aqui, 3 status nas 3, no Instagram, e a Ana falou ali também que é dela também. Conhecer a Deus e fazer conhecido. Essa é a nossa missão nessa terra, cara. João 17 fala que conhecer a Deus é ter a vida eterna. Fazer conhecido é como eles vão crer se não tem quem pregue. Jesus precisa ser conhecido. Jesus precisa ser pregado, precisa ser entendido. Você não é cristão só porque você crê em Deus. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Você precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou, e isso pela boca de nós, as testemunhas que estão aqui vivas. Sim. E tudo que você fizer na sua vida, você precisa entender que existe uma missão por trás de tudo isso, que a mensagem do Evangelho, como Paulo está falando ali, chega até as pessoas. Paulo está em Roma, uma cidade descrente, uma cidade incrédula, cheia de ídolos, cheia de pessoal adorando imperador e tudo mais aí. E ele está lá anunciando a Jesus. Nós estamos no Brasil, meu irmão, pelo amor de Deus. No Brasil todo mundo crê em Deus. Eles creem mais ou menos ali, mas eles creem. Então se falar de Jesus não vai ser tão estranho. Então nós precisamos falar de Jesus porque só Ele
é capaz de salvar. Porque como a Jaque leu aqui, é poder de Deus para a salvação do mundo. Esse é o Evangelho. Então a gente precisa fazer Jesus conhecido através da nossa vida. Eu tenho muito isso assim, sabe? E eu falo que meus pais me ensinaram que tudo que a gente faça para a glória de Deus. Então, Tudo. Eu recebi uma promoção no trabalho, não é mérito meu, foi porque Deus fez, sabe? Como Jesus vai ser glorificado nisso? É isso, eu lembro quando eu trabalhava, que eu comentei com vocês antes aqui, que eu trabalhava num setor e aí teve a transição de empresa, de venda, de uma para outra, e aí eu comecei a orar, falei, Senhor, e aí? E o Senhor já tinha preparado, e aí quando as pessoas falavam, nossa, que sorte, você estava no primeiro semestre do marketing, entrou no marketing, eu falava, não é sorte não, meu amigo, é Deus. Tem coisas que é só Deus. Então, assim, é a gente reconhecer mesmo que tudo que nós temos, em tudo que nós fazemos e vivemos é para a glória de Deus. E é dessa maneira que o Senhor ele se torna conhecido. Exatamente. Sabe? E essa é a forma de você, crente, que está assistindo a gente, pensar. Tem muitas coisas que a Bíblia ela não aponta diretamente se é certo ou errado, e aí, principalmente os jovens e adolescentes, ficam naquela confusão. Meu Deus, será que eu devo fazer isso? Meu amigo fez, e aí, o que eu não faço? Você precisa ter uma balança, que é, como eu consigo glorificar a Deus com isso? É possível? Vai pra cima. Glorifique a Deus. Não é possível, é só pela minha vontade, é só porque eu quero. Pula fora. Nós, quer comendo, quer bebendo, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Esse é o nosso relógio, é isso que faz a gente traçar nossos planos, os nossos projetos, as nossas carreiras, tudo. Talvez a sua missão como profissional, o seu trabalho, pode fazer parte do seu propósito, mas aquilo que você vai fazer lá é pregar o Evangelho. Não tem outra coisa que a gente vai fazer nesse mundo a não ser pregar a mensagem de Jesus. É para isso que nós somos chamados e é para isso que nós estamos aí. É isso. É isso aí. Para a gente finalizar, deixa aí suas considerações finais. Falar bem curto, considerações finais. Primeiro eu queria agradecer a honra de estar com vocês. Confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa quando a Nilda falou assim, já que eu te indiquei para um podcast. Eu falei, o que, mulher? Aí ela falou assim, não, vai lá, fala de Jesus. Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer o trabalho de vocês. Eu até falei que eu já assisti vários lá e eu fui muito edificada também pelas pessoas que passaram por aqui. Eu me sinto honrada e dizer para as pessoas que estão nos assistindo que vocês também possam sentir o desejo de conhecer mais a Jesus, de viver Ele. Vocês estão diante de uma pessoa que é muito imperfeita, tem muitos erros, tenho buscado cada dia me aperfeiçoar em Deus, mas tem dado certo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que vão assistir este vídeo. Amém. Obrigado, muito obrigado mesmo por estar com a gente, por pegar com a gente. É sempre bom ouvir pessoas, é sempre bom ouvir o que Jesus faz pelo mundo. E é isso aí. Você chegou até aqui, meu irmão, muito obrigado. Você é testemunha de Jesus, você precisa pregar o Evangelho. Olha para esse quadro, para essas bandeiras aqui, você precisa fazer essa mensagem e se espalhar. E você precisa fazer isso como? Você precisa ser incendiado pelo amor de Jesus. E é isso que acabou de acontecer com você. Você foi incendiado. Deus abençoe e até a próxima.